faz de conta que essa tela está em branco. Ele pegava a tela, ou então pegava um caderno grande, ia para a lagoa, ia para a praia, ia para o Gogó da Ema, e lá ele rascunhava e trazia. Entendeu? A sala do Zumba era tamanho disso aqui, tamanho disso aqui. Ele usava uma caixa, um caixote assim grande, superlotado de tinta. E em cima daquele caixote tinha aquele negócio de ele botar as bisnagas, as cores das bisnagas. Que para a gente entender o pouco espaço que goza essas expressões negro-alagoanas na vida social do presente, a gente tem que analisar um pouco o passado, certas características da formação social alagoana, um estado com grande concentração de terra, com uma economia centrada na monocultura, com uma presença da vida social no meio rural muito tardia, muito extensa. A minha percepção da cultura negra, ela se dá quase que por acaso. Primeiro eu comecei, quando eu estava fazendo uma tese de doutorado, eu comecei muito a ler sobre Alagoas, e tudo que eu li sobre Alagoas pareciam as águas. Aí foi quando comecei a me envolver com essa questão da cultura negra, então eu percebi que existia uma demanda de identidade aqui em Alagoas, e percebi que existe uma identidade negra. Essa identidade negra, ela esteve soterrada, ela está ainda soterrada. Alagoas é um estado que permaneceu até a metade do século XX com uma grande presença da sua população no meio rural, nas fazendas, nas usinas, ou seja, em espaços pouco abertos à circulação das vozes, das opiniões, enfim. Essa concentração de terras e de riqueza, ela se traduz também numa concentração de discurso, de espaço de fala. Então, a pouca urbanidade ou a urbanização muito tardia de Alagoas, né, em particular da sua capital, não foi favorável aos segmentos subalternos, entre os quais a população afro-brasileira. Então, por aí eu comecei a desencavar essas coisas. Foi quando eu cheguei, a Jorge de Lima, quando eu cheguei ao Zumba. Porque, na verdade, eu acho que o Zumba ele se enquadra numa estética alagoana. Eu acho que essa estética alagoana, ela começa, é muito interessante observar isso, com Otávio Brandão. E ele vai criar o esqueleto do que a gente chama hoje de uma estética alagoana.
Só que o esqueleto está nu e esse esqueleto vai ser montado, né, pelo Jorge de Lima. Todo o enredo de Calunga vai se desenvolver, né, na geografia, nas paisagens, né, que o Otávio Brandão tem colocado em Canais e Lagoas. Então o Zumba ele se insere nessa coisa de uma estética alagoana, né? Esse perceber Alagoas, né, pelos sentidos, pelas suas cores, né, pelas suas festas, pelas suas águas. Se a gente pensar, por exemplo, nos tipos populares que gozaram de alguma reputação em Alagoas, a gente lembra, por exemplo, do Moleque Namorador, do Rasgonguila e do Zumba. O Zumba é um caso particular, talvez mais expressivo, mais eloquente disso tudo, por ele ter optado por um caminho talvez mais difícil, que foi a pintura, né? As artes plásticas, um segmento bem recortado na vida alagoana, bem situado, né, socialmente falando. Nisso eu acho que ele foi único, foi bastante original e muito corajoso, muito insistente, né, persistente. Eu não conheci Zumba pessoalmente, não tive esse prazer, esse privilégio. Conheci Zumba a partir já dos seus trabalhos. Meu pai foi um comprador e, assim como muitos membros da minha família, então eu me habituei a ver nas paredes das casas, né, tanto da minha como na casa dos meus tios, por exemplo, trabalhos de Zumba. Depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais profundamente essas questões, é que passaram a me encantar mais ainda, né? A gente sabe que ele foi praticamente um autodidata, ele chegou a ter algumas aulas, noções, coisa e tal, mas acredito que é mais intuitivo até do que técnico, tá? Quer dizer, já era um talento natural, né, que eu não gosto de chamar de dom, eu prefiro chamar de talento ou habilidade, e que isso foi aprimorado, né, e ele conseguiu, na grande maioria dos seus trabalhos, atingir uma qualidade artística muito boa, muito interessante. Eu conheci o Zumba por intermédio do acaso, né? Um pintor que gostava de pintar, é pobre lá, e negro, né? Aí eu procurei o Zumba, encontrei o Zumba e por surpresa ele conhecia meu pai, né? E ele tinha um legado muito vasto da cultura negra, entendeu? Quer dizer, o estado de Alagoas é o único que tem. E a arte que ele passava para o estado de Alagoas era uma arte inédita. E o Zumba é de Santa Luzia do Norte. O Zumba faz parte de uma reminiscência real do Quilombo dos Palmares. O Zumba é um herdeiro da mais pura tradição negra, né? Quando a gente pensa em Zumba, a gente pensa em Zumbi dos Palmares, né? A gente pensa no que há de a tia Marcelina, a gente pensa na religiosidade de Zumba, que era um cara ligado às religiões afro. E essa identidade negra, ela surge das entranhas. Essa identidade negra, ela surge de uma outra escrita. É uma escrita das cores, é uma escrita dos sons, é uma escrita do paladar, e o Zumba se insere nisso. Então, essa cultura alagoana, se ela existe, e ela existe, é uma cultura negra. Então, existe todo esse imaginário negro que está emergindo agora com uma força muito grande, mas ainda com pouca visibilidade. E é nesse contexto, né, que o Zumba emerge.
Zumba, um autodidata, ele conseguiu mostrar Alagoas de outra forma, bem alagoana, através de suas obras. Um ser humano de uma sensibilidade à flor da pele, que soube passar essa sensibilidade através de suas obras, não se preocupando só em mostrar o seu ego, mas sim a sua religiosidade, que foi implantada por Hortência, sua mãe, como também o paisagismo do local em que ele viveu. Era impressionante você ver a maneira como ele retratava plasticamente toda essa margem da Lagoa Mundaú, da Lagoa Manguaba e os vultos. A gente pode dizer que ele é quase acadêmico, no sentido de que segue, né, a maioria dos seus trabalhos segue aquelas regras que eram impostas pelas academias de belas artes, ou seja, a busca do realismo, né, a questão de você saber dominar os materiais, de você conseguir transportar para a tela com a maior fidelidade possível aquilo que está sendo visto. Eu classificaria como um pintor figurativo, né, realista e acadêmico, né? Quer dizer, as paisagens são predominantemente as paisagens que ele via, não é? Muitas são cartões postais de Maceió, temas que sempre agradam. Ele ia para Lagoa, ele vinha para Ponta Verde, para o Gogó da Ema, que tinha o Gogó da Ema, né? Ele tirava o Gogó da Ema, tirava a praia de Arratiúca, a praia de Ponta Verde, praia do Pontal, tudo ele tirava natural. Às vezes ele apanhava até a canoa, mas o pessoal e para rascunhar do lado de lá, né? Ele pintava, ele tirava muitas telas. A vida do Zumba era uma vida dura e honesto, criou os filhos e educou, tudo com honestidade. E criou a força dos pincéis. Às vezes eu reclamaria a ele assim, eu dizia, mas José, está faltando isso, faltando aquilo. Minha velha, você já sabe que a vida do artista é dura. Ninguém vai deixar de comprar um quilo de carne para comprar um quadro. A minha arte é luxo. Ele diria para mim assim, tenha paciência, justamente eu arrastei 50 anos nessa luta, nessa batalha. O Zumba era um artista pobre. Ele pegava, pintava e vendia. Ia vender no palácio, ia vender em qualquer canto, aos médicos, e quando chegava lá, o quadro dele era vendido barato. É vendido por, no dia de hoje, R$100. Aí ele voltava para casa para levar a comida. Ele não foi o pintor de você pegar numa galeria, deixar o quadro lá para valorizar o quadro. O Zumba só comia quando vendia o quadro. Quer dizer, ele pintava o quadro e saía, a família ficava, né? Eu não estou relatando os pormenores da vida do Zumba, absolutamente. Eu estou dando uma biografia do Zumba. É óbvio que a parte afetiva, né, a batalha de Zumba pela sobrevivência diária, o fato dele ter criado a sua família vendendo arte, né, sobrevivendo através do seu trabalho, isso também é maravilhoso e é óbvio que isso vai ajudar e ajude muito a criar a mitologia em torno dele, né? É muito difícil a gente desvincular a figura do batalhador, do cara que ia carregando, andando a pé, de repartição e repartição pública, de órgão em órgão público, levando seus trabalhos, né? Comercializando, sendo o seu próprio marchand. Isso é fantástico, realmente. Naquela época, eu penso que um quadro era 50, naquela época, cruzeiro. Penso que eram uns 50 cruzeiros, e quando era um quadro maior do que esta parede, era 150 cruzeiros, e assim por diante. Não tinha, né?
E às vezes eu dizia, mas rapaz, tu desse aquele quadro pelo nada. Ele disse, velha, eu dei porque não tinha nada em casa para as negas comer. O que é que eu ia fazer? Eu vendi até por 15, mas trouxe dinheiro para nós já comer. A vida nossa foi esta. Basta a gente pensar quem era o moleque namorador, era um vendedor de jornais, quem era o rasgonguila, era um engraxate, né? Quem era o zumba? Um pintor, né? Um artista, alguém que insistiu em viver a partir disso, né? E nesse sentido é também curioso que ele tenha feito isso, mas ao mesmo tempo se mantido muito ligado, muito fiel ao seu universo, ao seu ambiente simbólico, né? As suas origens de classe, as suas origens étnicas, né? Populares. Ele é um relicário das culturas negras, né? Ele é um relicário das culturas negras. As telas de Zumba, os negros de Zumba, as imagens de Zumba, a própria vida de Zumba, aonde ele, me parece que ele projeta no imaginário dos seus negros, né? Ele sublima nos seus negros, né, a humilhação que ele vivia na vida real, né? Zumba retratou o negro de uma forma fantástica, sempre com imponência. Nunca Zumba pintou o negro de uma forma decadente ou de uma forma subserviente. Não, o negro dele era de uma preciosidade, de uma postura, mesmo que fosse dentro da religiosidade ou mesmo que fosse uma questão política. Era aquela postura de altivez. É o porte do negro. O porte do Zumba não é um negro caído, um negro miserável, não. Se você volta, se você vai a Debé, você vê isso. Você vê negro trabalhando, mas você vê negro, os negros, fotografia isso aqui, o negro tinha um porte. Foi o que o Zumba fez. Zumba nunca foi um líder político, nunca participou de movimento enquanto bandeira. Sim, ele ia a algumas reuniões que tinha de sindicatos, de artistas ou de outros grupos que falavam sobre o negro, mas ele não era um líder. Ele realmente levou para todo o Brasil, todos os colecionadores do Brasil, um negro com plena dignidade. Eu, particularmente, apesar de os seus retratos, né, principalmente de figuras negras, serem os mais insensados, né, eu prefiro as paisagens. Eu acredito que isso seja muito mais uma questão intuitiva e da própria vivência dele, né, do meio em que ele vivia, do fato de ter pertencido, né, ao candomblé, né, de ser parente, né, de pessoas relacionadas a esse meio, de ser negro, né, óbvio. Porque às vezes eu me questiono, se ele não tivesse tido esse estudo mais acadêmico, né, apesar de não ter, digamos, completado o ciclo, mas de ter tido essas noções de desenho, de perspectiva e de luz e sombra, etc, etc, se ele não seria um artista naif, pela temática dele. A impressão que eu tenho é que, na verdade, ele foi fiel a si mesmo, né? Antes de qualquer outra coisa, de uma postura militante, eu acho que ele foi muito autêntico com o universo que ele circulava, né? Ele era uma pessoa próxima do universo afro-brasileiro religioso, ele era uma pessoa próxima do universo festivo popular, e ele deu conta disso na sua pintura. Eu estava no oceano, fiquei olhando, era uma coisa beleza, oh que beleza, cheguei agora, Nossa Senhora, ela é a nossa defesa, que beleza, cheguei agora, Nossa Senhora, ela é a nossa defesa. Sim. E ele retratou
pau de sebo, retratou o quebra-pote, ele retratou o pastoril e outras, o Bumba Meu Boi, o próprio Carnaval Nosso. Lindo, lindo, uma série maravilhosa. Ele é um pintor, para mim, um cronista, né, da imagem, né? Ele é o cara que registrou nos quadros dele aquilo que a literatura folclórica registrou nas páginas dos livros. Cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa, beleza. Nossa Senhora é nossa defesa, beleza. Nossa Senhora é nossa defesa. Só nesse tambor, meu tocador, está ali a luz acesa. Eu acho, pelo que o Zumba prestou muito trabalho no Estado, eu acho que nenhum deu valor ao trabalho dele. Ninguém reconheceu o trabalho dele. Só vieram reconhecer ele na doença. Quando ele estava já para morrer, foi que Dr. Fernando Gomes era o médico dele. Aí disse, Zumba, não dá mais para você ficar aqui. Arranjou um quarto na cidade universitária, levou ele. Nós ficamos 14 dias. Depois de 14 dias, ele deu entrada no TI. Com 7 dias, o Senhor chamou. Nossa vida foi um pouco pesada, dura. Tanto foi pesado para ele, como foi pesado para mim. Ainda está sendo mais pesado para mim agora, né, filha? Estou sem ninguém. Hoje, quando a gente olha os quadros de Zumba, a gente pode, acho que é legítimo a gente perceber, né, que o Zumba estava espalhando imagens de sonhos, porque na verdade eu acredito de coração, né, que essa Alagoas, né, que está tão despedaçada, né, existe uma alma negra, né. Eu acho que ainda que Zumba, a visibilidade de Zumba é muito pouca, porque eu acho que o Zumba ele ainda vai ser redimensionado muito mais quando Alagoas compreender, né, que a sua cultura é uma cultura negra.